Fala galera do sexto ano, aqui quem fala é o professor Leonardo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a África, o módulo 10, falando sobre a África Antiga e sobre o reino de Kush, Axum e Cartago. O continente africano ele é dividido em 54 países e 5 regiões, de mais ou menos 17% de toda a população mundial. Tá? A diversidade de povos que existe ali é muito grande e muitas culturas diferentes. Costuma-se dizer até que existem várias Áfricas dentro da mesma África, né? Além de ter sido um local onde surgiu aí os primeiros humanos, né, cerca de 100 mil a.C., né, conhecida aí como o berço da humanidade, várias civilizações se fortaleceram, cresceram e se desenvolveram naquele continente, como por exemplo a civilização egípcia, que nós já estudamos aqui em vídeos anteriores. Tá? A África, na verdade, ela também, hoje, ela tem algumas divisões, né, que nós podemos destacar aqui. Por exemplo, a divisão da África setentrional, que é a parte da África que fica mais ao norte, né, acima aí, do deserto do Saara, e a África subsaariana, que é que corresponde aí o resto da África abaixo do deserto do Saara. São mais ou menos aí 75% do resto do continente. Tá? Ela também pode ser dividida em outras subdivisões, ou outras divisões que são mais conhecidas, como por exemplo a África Setentrional, a África Ocidental, a África Oriental e a África Meridional. Aí também a África Central. Então são 5 partes que você também pode dividir o continente africano. A cidade de Cartago ela foi fundada pelos fenícios, foi uma das maiores potências militares e comerciais também do Mediterrâneo durante aí, o período da Idade Média, né, europeia. Mercadores de ouro, prata, ferro, marfim estavam sempre ali naquela cidade. Era uma cidade uma cidade que era voltada para o comércio, tá? Com aí várias embarcações atracando lá diariamente, tá bom? No século III, os romanos passaram a disputar a hegemonia do Mediterrâneo, tá? E também eles fizeram até as guerras púnicas, para quando nós vamos falar um pouco sobre os romanos depois. Os romanos eles fizeram as chamadas guerras púnicas, né? E dominaram a cidade de Cartago, tá? Com a vitória aí dos romanos, ao Império Romano, e também os sobreviventes se tornaram escravos. Nós temos o reino também de Kush, né, que é a Núbia, né? A Núbia era uma região desértica cortada aí pelo rio Nilo e também localizado entre a primeira e a sexta catarata do rio Nilo, tá? Ao sul do rio Nilo. Então, o reino de Kush ele também ele era banhado também pelo rio Nilo, assim como as grandes civilizações do passado, tá? Na antiguidade ele foi onde ele mais floresceu, tá? A civilização antiga negra, a antiga civilização negra da África, tá? E por volta aí do século XI se instalou na região um estado centralizado, e por volta aí do ano 9, né, antes de Cristo, né, se instalou aí na região um estado centralizado, o reino de Kush, que recebia aí a influência do Egito, desde a escrita do hieróglifo, né, e a organização social e política, que era muito parecida também com o reino do Egito. Por volta aí de 770 anos antes de Cristo, os cuxitas eles dominaram o Egito, tá? E fundaram também uma dinastia de faraós negros, conhecida, né, como os faraós negros, né? Os faraós cuxitas eles tinham o costume de usar uma coroa com 2 serpentes, que simbolizava o poder dos 2 reinos, reino do Egito e também o reino de Kush. Quando em 657 a.C., o Egito foi invadido pelos assírios, os cuxitas foram obrigados a retornar para Napa, que era a capital que era a capital de Kush, tá? E o
que por sua vez também eles foram, que foi invadida também pelos assírios em 591 a.C., tá? Que obrigou o reino de Cush a se concentrar em Maroé, construindo uma nova fase da história cuxita, mais isolados. Maroé também era um importante centro comercial, em pouco tempo, né, se tornou um grande centro produtor de objetos de ferro e do continente africano. O reino cuxita ele se tornou um grande reino dentro do espectro aí da África Negra, tá? Ele era muito grande e também ele era forte, tá? Com um grande desenvolvimento aí da área de metalurgia, também na área do comércio, tá? O reino cuxita ele começou a entrar em decadência nos primeiros séculos da era cristã, segundo os historiadores aí, por alguns problemas causados pela corte das árvores indiscriminadamente, tá? Para alimentar os fornos e também a fundição do ferro, tá? Para poder fazer o trabalho na metalurgia que eles utilizavam, tá? No século IV a.C., o território de Cush ele foi invadido e conquistado pelo reino de Axum. Falando um pouco sobre a civilização de Axum, a civilização que ela se sobrepôs e venceu e tomou também o território da civilização de Cush. Os primeiros habitantes que chegaram na região que hoje é a Somália e a Etiópia vieram do sul da Península Arábica. Um intenso comércio na região, né, nessa região aí aí próximo do Mar Vermelho, possibilitou que a população local entrasse aí, né, em contato com a escrita e com as ideias desenvolvidas nesse processo de comércio, e possibilitou as aldeias, né, que eram bem pequenininhas, elas se transformassem em cidades. A rica atividade comercial axumita possibilitou que a sua civilização ela expandisse, dominando territórios da Península Arábica e do reino de Cush, além de outras áreas vizinhas. Além da metade, até mais ou menos a metade do século IV, a população axumita era politeísta. Através da conversão do rei Azuna ao cristianismo, o reino de Axum, né, se tornou o primeiro reino cristão do continente africano. Ainda hoje a Etiópia é um país cristão, tá? O território Axum ele foi invadido e dominado pelos muçulmanos no século VII. O reino de Axum ele guarda uma das mais ricas histórias do continente, na África, tá? Então, chegamos ao final de mais um capítulo. Eu peço para vocês que façam as atividades conceituais do livro e também as atividades enviadas para casa. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula. Valeu, galera! Um abraço!